Olá pessoal, graça e paz a todos vocês. Aqui é o professor D'Angelo Lopes. Hoje temos uma live marcada. Temos um professor que vai nos instruir na questão do hebraico bíblico. Então estamos aí no aguardo do nosso querido pastor e professor Davidson Binon. Tá? Vamos ver se ele já está a postos. Eu creio que sim. Ele mandou alguma coisa dizendo a respeito que ele já estava a postos. Vou tentar verificar aqui, convidar ele desde já. Opa, como é que tá, meu? Opa, Shalom. Shalom. Como está, meu amigo? Estamos bem, graças a Deus, tudo bem. Estamos na preparação, né, para termos uma live abençoada. Já preparei tudo aqui, todo o setup, e estamos aí para colaborar. Perfeito, perfeito. Eu estava aqui procurando a gramática hebraica do nosso professor, do nosso querido amigo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Do Rafael Moré Moré. Rafael, Rafael Moré. Moré Rafael Ribeiro. Isso aí. Eu tenho uma gramática de hebraico dele e Sim, muito boa, por sinal, né? E hoje, antes da gente falar um pouco sobre esse assunto que é complexo, mas é gostoso. Eu acho que quando a pessoa aprende um pouco do hebraico, eu acho que ela vicia. Eu, por exemplo, eu não consigo mais estudar outra coisa. Para mim, a é mentalidade hebraica, que o leque de opções, de recursos hermenêuticos que o hebraico te dá, é é tão muito grande. é muito fascinante e nos comove muito. Bom, antes de falar um pouco sobre isso, eu queria que você se apresentasse, falasse aonde você mora, de qual ministério você é, né? Fala um pouquinho mais de você aí. Sim, eu sou o reverendo Davidson Bignon. Eu sou pastor auxiliar do pastor Hidauro Campos, da Igreja Congregacional de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou também professor de hebraico no Seminário Teológico Congregacional de Niterói. Sou secretário do seminário também, sou professor de hebraico e exegese bíblica do Antigo Testamento nessa instituição. Tenho livros publicados, eu tenho mestrado em Ciências da Religião, tenho vários livros publicados, inclusive esses dois aqui que eu separei para mostrar, que é esse livro aqui, Revelações Originais do Salmo 23, onde eu analiso palavra por palavra, versículo por versículo, do Salmo 23 na língua hebraica, tendo inclusive informações de contexto histórico, o que é bastante interessante. Amplia muito a nossa visão do salmo mais conhecido da Bíblia, né, que é o Salmo 23. Também tem esse livro aqui publicado, que é, na verdade, a minha monografia de mestrado já publicada. O título comercial do livro é A Ética do Casamento Judaico. Nesse livro aqui eu analiso todas as questões bastante comuns do que a Bíblia fala, do que a Torá fala, tanto a Torá escrita quanto a Torá Shepialpé, que é a Torá oral, né? Aí vem o Talmud, que fala sobre casamento, tudo sobre algumas informações importantes sobre temas relacionados ao casamento, tudo de acordo com a cultura bíblica, com a, com a cultura da Torá. Então, de fato, é um livro interessante e ali eu parto de uma situação problemática na exegese, que é o casamento de Moisés com a mulher cuxita. E é interessante também que esse livro aqui, essa minha monografia de mestrado, o meu orientador foi o Moré Rafael Ribeiro. Ele que me orientou para escrever essa monografia e estou até esperando o novo contato dele para marcar, para eu poder estar juntamente com ele e a gente trocar algumas figurinhas também e rever, né, depois de muitos anos sem estar com ele. Domingo eu vou estar lá pregando. Se quiser aparecer lá, domingo eu vou pregar lá o culto da família. Vou estar pregando lá Ah, em legal. Filadélfia. É, domingo, infelizmente, quer dizer, não é infelizmente, né? Domingo eu tenho que estar na minha igreja, né? Eu tenho Perfeito. trabalho lá como pastor auxiliar, aí é mais difícil sair. Mas é uma benção, o pastor Rafael é uma benção. Com Ah, certeza. eu já esqueci, eu também fiz parte
da equipe de revisão da Bíblia de Estudo Matthew Henry, que agora é publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Legal. A Bíblia de Estudo Matthew Henry, você chegou a participar da revisão? A Bacana. equipe de revisão dos comentários. Sim, sim. Interessante. Bom, então já que a gente apresentou um pouco o nosso professor, e é uma pessoa que eu estou gostando muito de conhecer também, uma pessoa muito Essa é amigável. verdadeira. Amém, amém. Eu só espero conseguir achar esse seu livro aí. É só contigo que compra? Porque eu gostei do título do Salmo 23. Pode comprar comigo, fazer contato, eu mando as informações, envio pelo correio, ou já que você mora aqui perto, eu moro aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, você pode vir aqui, pegar, de marca, tomar um café. Eu não moro tão perto, né? Eu moro em Vassouras, sou da região sul-fluminense. Mas Pensei que aí, você está não, eu cheguei a morar aí sem 2 problema. anos. Eu morei aí 2 anos. Aí eu conheci o pastor Rafael, fui da igreja dele. E agora, de vez em quando, eu volto aí para pentelhar o Rafael um pouquinho mais, né? Pentelhar é comigo mesmo. É só Bom, mandar, que a gente, só conversar, a gente manda pelo correio, sem problema. perfeito, perfeito. Então, vamos lá, então. Já que estamos falando de uma língua muito antiga, né? O que, na verdade, é essa língua? O que ela representa? Qual é o povo que ainda usa essa língua? Essa é uma língua muito antiga, não é a mais antiga da humanidade, a mais antiga língua registrada, que se tem conhecimento, é o fenício e o acadiano. Uhum. O acadiano em especial, que era aquela escrita chamada de escrita cuneiforme. Inclusive, aqui no livro do Salmo 23, eu coloquei uma imagem dela. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu coloquei aqui tanto o Salmo 23 na língua hebraica. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, essa imagem aqui. Uhum. Ver se vocês conseguem ver. O Salmo 23 em hebraico. Uhum. Tá bom? Para vocês terem uma noção. Aqui é o Salmo 23, como está no códice copiado à mão, chamado Códice Leningrado, que foi publicado, né, foi escrito à mão e foi achado, né, esse material feito por copistas lá na Idade Média, século XI e século XII. Deixa eu ver se eu acho aqui a escrita cuneiforme, que ela é mais antiga um pouco do que o hebraico. Por quê? Porque tem esse nome por causa ela era feita na forma de cunha. Então se prensava na argila, se prensava ali pauzinhos e pontinhos, mais pauzinhos, né? E então formava um sistema de escrita ali. Aqui achei. Essa aqui é uma imagem, eu, inclusive coloquei no livro para ilustração, da escrita cuneiforme, chamada a língua acádica. Ela é tão antiga quanto a língua fenícia, né? São os dois sistemas de escrita mais antigos que se tem conhecimento no mundo. O hebraico ele vem um pouco depois dessas escritas. O hebraico ele é a língua falada até hoje pelo povo de Israel. Se você for hoje a Israel, você vai encontrar o povo falando o hebraico moderno. Uhum. Não o hebraico bíblico, né? Porque o hebraico ele teve várias fases. A primeira fase era o chamado de proto-hebraico, que era mais próximo desse período aqui, do fenício e acadiano. Uhum. Aí depois, com a evolução, veio o hebraico bíblico, que já era o hebraico com essas formas, formato de letra que nós conhecemos hoje, e foi derivado do cativeiro babilônico, veio o hebraico bíblico nesse formato. Antes se escrevia, na época de Moisés, principalmente, se escrevia, mas não era com esse formato de letra, como nós conhecemos hoje. Era o formato de letra conhecido como proto-hebraico, que também era muito próximo de como eram os hieróglifos egípcios, porque o proto-hebraico é uma língua também que traz a ideia em forma de um desenho, e não letra por letra. O proto-hebraico era assim. Depois veio o hebraico bíblico, que aí já é mesmo por consoantes, se escreve da direita para a esquerda, e a leitura é em zigue-zague. Né? O povo às vezes se assusta quando começa a estudar, porque a leitura é em zigue-zague da direita para a esquerda. Mas depois, com o tempo, consegue
se recuperar do susto, né, e pode realmente gostar do estudo da língua hebraica. Então, depois veio o hebraico medieval, com o grande rabino chamado Rashi, que tinha inclusive uma forma muito específica de se escrever e desenhar os caracteres hebraicos, e hoje existe o hebraico moderno, né? Esse hebraico medieval é também conhecido como hebraico rabínico. E hoje existe o hebraico moderno, que já não se escreve mais com aqueles pontinhos, né, embaixo, para poder fazer leitura em zigue-zague. Você apenas vê as consoantes escritas ali, no jornal, na televisão, na internet, enfim. Essa língua hebraica ainda hoje é falada em Israel, depois dos esforços do movimento sionista, especialmente de um homem chamado David Ben-Gurion, que trouxe a ressurreição do desejo e da fala da língua hebraica depois de tantos anos, né, e séculos até, do povo judeu espalhado pelo. Sim, uma coisa interessante também, interessante, mas é ruim ao mesmo tempo. O hebraico sempre foi a língua mais menosprezada, assim, no que tange a teologia, né? Do período medieval até o período da Reforma, o latim sempre foi o mais estudado e também Primeiro o grego e depois o latim. o grego, né? O latim era a língua franca usada nas igrejas, então eles tinham que saber, né? Então o hebraico ficava. Eu conheço vários grandes teólogos que não sabiam hebraico, né? O próprio Aristóteles não, perdão, o próprio Tomás de Aquino não sabia hebraico direito. Ele sabia o básico, mas não sabia o hebraico direito. Então, ver um teólogo da magnitude de Tomás de Aquino não saber o hebraico é algo que a gente realmente, infelizmente, por um bom período, o hebraico foi muito menosprezado. E realmente, o que hoje a gente vê, essa crescente de homens apaixonados pelo hebraico, não somente querendo aprender, mas homens apaixonados pelo hebraico, que eu costumo dizer, porque eu não conheço um professor de hebraico que não seja apaixonado pelo hebraico. E Gostar muito. com certeza, com certeza. E uma coisa interessante também, já que a gente está falando dessa crescente do estudo do hebraico, qual é a importância de eu estudar esse idioma para minha edificação na leitura? O que isso vai agregar na minha vida? Faz muita diferença. O hebraico, assim como o grego para o Novo Testamento, agora, uma coisa interessante, né? Porque a gente está falando da língua hebraica. E o que a gente tem que estudar é para poder se aproximar do modo de compreensão inicial de como o povo recebeu, né, a mensagem dos profetas e o próprio texto de Moisés, na Torá, enfim, né? A gente precisa entender a língua, a cultura antiga, tanto de Israel quanto a cultura dos povos pagãos ao entorno de Israel. A gente precisa estudar para compreender. E quando a gente faz esse estudo, até mesmo alguns distanciamentos do mundo ocidental, em termos culturais, em termos de tempo, né, né, decorrido, e país também, né, de localidade geográfica, tudo isso a gente vai vencendo esse distanciamento para encontrar o coração do texto. Alguém já disse que uma tradução ela informa, enquanto que a língua original ela revela o que de fato está por trás. Isso vale tanto para o grego, no Novo Testamento, quanto para o hebraico, no que tange ao Antigo Testamento. Então você consegue enxergar a Bíblia em 3D, saltando assim das páginas, para que você encontre segredos que só na língua portuguesa não há condições da gente perceber. Isso por um motivo muito simples. Em qualquer tradução, o tradutor pega lá um léxico da língua hebraica, por exemplo, e uma palavra simples e corriqueira na Bíblia, como a palavra traduzida em português, geralmente como alma, que é a palavra nefesh, em hebraico, ela pode, na verdade, ter uma gama, uma possibilidade assim, enorme de traduções. Porque o léxico ele permite ter essa família lexical, essa abrangência lexical.
Então, nefesh pode ser alma, como geralmente é traduzida, pode também, dependendo do contexto, ter o sentido de espírito, ter o sentido de respiração. No caso, se ela se aproximar do sentido de espírito, ela funciona como uma espécie de sinônimo de ruach, que é Uhum. espírito em hebraico. Uhum. Mas se ela tiver o sentido de respiração, fôlego de vida, respiração, Uhum. ela funciona como sinônimo de neshama, que é a palavra hebraica para fôlego de vida, para respiração. Uhum. Então, você percebe que a palavra nefesh pode, inclusive, dependendo do contexto, veja só, ela pode ser traduzida como garganta, porque a palavra permite esse campo semântico, Uhum. ela permite também ser traduzida como garganta. Então, você tem que conhecer a língua, tem que saber perceber o contexto do próprio texto, o contexto literário e o contexto histórico, para que você tenha uma noção muito clara do que está se tratando ali. Uhum. E quando você consegue perceber isso, você começa a entender a dificuldade do tradutor. Pegar um termo como nefesh, ele vai ter que fazer uma análise dessa palavra em cada contexto que ele está traduzindo, para saber como vai traduzir. Uhum. O que é bastante complicado, às vezes, né? Sim, com certeza. Outras palavras também, como Shekhinah, né, que alguns vão dizer Ah, é. que é glória, né? Eu prefiro tratar a glória como kavod, eu acho que é o termo mais correto para glória, mas Shekinah não está na escritura. Pelo menos Não, é. a gente fala Aliás, esse termo, mas não se encontra na escritura. Eu, aliás, eu programei para estrear amanhã, às 20 horas, a pregação que eu fiz lá na minha igreja sobre a Shekinah. E lá eu explico o que, que eu posso dar uma palhinha aqui rápida. sim. Shekinah vem de Shakon. Shakon é presença. Kavod é glória e também peso. Por isso que Paulo até se refere ao peso da glória, né? Porque Kavod em hebraico é glória. Uhum. Embora, por exemplo, Paulo tenha escrito em grego, todos os escritores do Novo Testamento tenham escrito em grego, a mente deles era hebraica, Sim, entendeu? A exatamente. mente funcionava no sistema hebraico de pensar, que daqui a pouco eu posso explicar para vocês como que é um pouco, né, dessa forma hebraica de elaborar o pensamento. Sim. Mas, enfim, então, ele usa a palavra peso da glória por causa de kabut. Kabut em hebraico é glória e é peso também. É aquela palavra que tem peso, que tem consistência, que tem substância. Uhum. Então, a glória de Deus, ela tem esse peso. Ela não é uma coisa etérea, vazia. Ela tem peso. E também, a palavra Shekinah, como a gente está conversando aqui, ela vem de Shakon, que significa presença. É a mesma palavra que também é raiz. É a palavra raiz que vem Mishkan, que significa tabernáculo, Uhum. entendeu? E que também traz essa ideia da presença de Deus sendo revelada. Então, Shekinah não é propriamente glória, mas é a glória de Deus manifestada. É o que em teologia, na teologia clássica, né, como a gente costuma dizer, a gente usa o termo teofania. Uhum. Em hebraico, a expressão é Shekinah, que não está na Bíblia, embora a Shekinah esteja lá, assim como a Trindade. Né? A palavra Trindade não está na Bíblia, Sim, mas o mas os sentido, elementos, sim, e a visão trinitariana está lá. sim, Eu tenho, sim. inclusive, um curso na internet, um curso online, a Trindade revelada nas Escrituras hebraicas. Eu mostro o hebraico e alguns judeus messiânicos que são trinitarianos e que, de fato, percebem no próprio hebraico a revelação da Trindade. Né? Então, é muito interessante quando a gente começa a estudar e a gente vai vendo como, inclusive, essas conexões dentro das palavras em hebraico, estudando a raiz, o significado, como isso alimenta e enriquece o Uhum. nosso estudo. O Esse meu livro do inter- Salmo 23 está cheio de pepitas assim. Sim, o interessante é que uma das abordagens que defendem o trinitarianismo
é justamente a passagem usada pelos unitarianos, que é o chamar Israel. É o chamar, Deuteronômio 6, Termo versículo 4. errado, né? Eles vão falar do termo errado. Aí é interessante que essa palavra, apesar de querer dizer um ou único, não parece que não está falando de único no sentido de quantidade, mas no sentido de uma unidade. Assim como também é usado lá em Adão e Eva, né? Eles serão um. O termo usado lá também é errado. Então, É. Esse, pode falar. esse meu curso da Trindade revelada nas escrituras hebraicas, você encontra ele como e-book Amazon. Está 30 e poucos reais só. E é em vídeo e em texto. Você tem tudo lá. Curso completo. Eu explico sobre o Shema. Na Uhum. verdade, a compreensão judaica sobre o Shema, com essa visão de Deus sendo unitário, né, e indivisível, ele vem de uma interpretação de um rabino chamado Moshe Maimônides. Esse rabino da Idade Média, ele fez uma... Nunca ouvi criou... falar. Maimônides. Ele criou uma forma de interpretação que ele quando lê Errad, ele entende Yahid. Yahid quer dizer o numeral, Sim, entendeu? sim. E Errad significa único, porque o contexto de Deuteronômio 6 fala justamente sobre Deus em comparação com os deuses pagãos. Uhum. Então ele é único, não há comparação a ele, como o povo de Israel às vezes tinha essa tendência de achar que podia comparar Deus com os deuses pagãos, né? Yahweh, Mas com aí os é uma deuses questão de pagãos. exclusividade e não de quantidade. Não é quantidade. E na Bíblia hebraica, ela revela em várias passagens, várias figuras e apresentação trinitariana, inclusive. Uhum. Os três aparecendo em perspectiva no texto hebraico. É muito interessante. Se você tem interesse por esse assunto, eu recomendo o meu curso, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. Vai abrir a sua mente, inclusive judeus messiânicos, nossos irmãos, judeus praticantes do judaísmo que creem em Jesus, em Yeshua, como Mashiach, e eles percebem a visão trinitariana. É muito interessante. Sim. Quem falou um pouco sobre isso há pouco tempo atrás foi o Zandona, né? O Zandona creio que é uma das Mateus maiores Andoni, autoridades no hebraico aí, no Brasil. é ensinando de Sião. Eu sigo ele, eu assisto os cultos. Isso aí, ele é muito bom. E uma coisa que você falou, eu achei muito interessante. Isso me faz lembrar até os livros que a gente costuma ler em português, que quando você lê um escritor, você está acostumado com ele. Por exemplo, um cara que eu estou muito acostumado a ler, que é o Leandro Carnal, ele é ateu, tá, gente? Eu leio um ateu também. Então vocês me perdoem aí, não me batam quando eu sair na rua, por favor. Mas eu leio. Mas ele, Um historiador muito bom. muito, muito bom. E ele tem uma peculiaridade na linguagem dele que se difere muito de outros filósofos. Você consegue conhecer Leandro Carnal na escrita dele. E eu creio que isso também acontece, perdão, que isso também acontece na Bíblia hebraica. A gente consegue entender a mentalidade de um povo, você chegou a mencionar isso, olhando a forma com que o texto se expressa. Porque o hebraico, ele é um idioma que não é um idioma tão miscigenado como o nosso. Tem algumas palavras emprestadas ali do acadiano e tudo mais. Mas a questão é que o hebraico, ele é uma língua que é amada pelos seus falantes. E os seus falantes colocam ali toda a sua cosmovisão. A gente chama de cosmovisão, eles não, né? Mas vamos usar a palavra cosmovisão. E parece que isso é transmitido para a gente na Bíblia. A gente consegue ver a dor, o sofrimento, a alegria, a, a, a fidelidade do povo pelo que está escrito. Como que a gente consegue explicar essa coisa tão sobrenatural? Inclusive, na história, o povo judeu, assim como o povo árabe, né, que
ficaram conhecidos como os povos do livro, né? O povo judeu por causa da Torá e os povos árabes por causa do Corão. Uhum. Então, é muito interessante a gente perceber como que o povo judeu celebra a Torá. Tem uma festa da tradição judaica, chamada de Simchat Torá, ou seja, a alegria da Torá. E eles festejam mesmo, eles pegam o rolo da Torá, seguram assim, ficam circulando, e pulando, dançando, celebrando a Deus, porque um dia Deus, lá no Monte Sinai, entregou a Torá escrita, as tábuas da lei, para Moisés. Então, eles, de fato, celebram. Né? Para eles, não é apenas um livro religioso, não é apenas é o livro fundante da própria nação. Uma criança judia que vai para a escola, ela, em determinado período lá dos seus estudos, ela estuda a Bíblia. É livro escolar. Mesmo a criança de pais ateus, que é orientada pelos pais a serem ateus, não acreditarem em nada, para eles estudam o Antigo Testamento inteiro, porque para eles é elemento histórico, é a cultura deles, é a história deles. Então, a relação do povo de Israel com a Torá, com a língua hebraica, ela é muito estreita, ela é basilar. Sem a língua, sem a lei, o povo não subsistiria ao longo da história, sobrevivendo a tantos ao holocausto nazista, sobrevivendo à diáspora, né? Essa dispersão dos judeus pelo mundo, e desde 48, com a criação do Estado de Israel, eles estão fazendo aliar. Aos poucos, né, durante muitos anos, eles estão voltando para Israel, fazendo a aliar. Inclusive judeus aqui no Brasil e outros povos, todos voltando para Israel. Esse era o sonho deles. Né? O hino nacional de Israel, Hatikvah, que significa a esperança. Se você procurar no YouTube, você vai ver a esperança, Hatikvah. Toda a letra traduzida é cantando essa esperança de voltarem permanentemente em plena e perfeita paz à terra de Israel. Isso está entranhado no coração do povo de Deus. É muito bonito a gente ver isso no texto. Por exemplo, conhecendo a cultura, conhecendo a língua, você vai percebendo o modo como a Bíblia vai revelando a própria mensagem divina. Né? Por exemplo, as expressões idiomáticas na língua hebraica, chamadas de hebraísmos. Você percebe no texto do Antigo Testamento e também no texto do Novo Testamento, escrito em grego, mas há hebraísmos ali. Por exemplo, a gente percebe aqui na língua hebraica, né, no Antigo Testamento, uma expressão muito comum, que é Deus falar com Moisés cara a cara. Ali, a expressão que aparece é Deus, é literalmente isso, é ele falar cara a cara, sem subterfúgio, sem nada impedindo. É uma conversa direta, rosto a rosto, Peniel, cara a cara. Peniel, né? Fanê, Fanê. Peniel é o nome do lugar, né? Sim. Fanê, que Fanê, Alpani, acho que se não me engano é assim. Isso, isso Mas aí. é a expressão Fanê, que é rosto, rosto, né? Então, quando o texto, por exemplo, diz que Deus fala com Moisés cara a cara, é literalmente isso que está ali. É rosto a rosto, como se falasse com um amigo, né? Próximo ali, um rosto próximo do outro, falando em segredo, que é uma comunicação que exprime intimidade. Um outro exemplo, eu posso abrir aqui, Andar com em Deus Jó, capítulo... é basicamente o mesmo sentido, né? Assim como Enoque andava com Deus. É, Andar é ralar, é andar, é caminhar. Então, isso é um hebraísmo também, uhum. que andar com Deus é andar, ou seja, é conduzir a vida segundo os propósitos e o direcionamento de Deus, na Torá, na revelação divina. Sobre ainda o cara a cara, né? Eu separei aqui o texto, Jó, capítulo 1, versículo 8. Jó, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: perguntou ainda o Senhor a Satanás, aqui é Deus falando com Satanás, naquele momento do prólogo do livro de Jó, né? Perguntou ainda o Senhor a Satanás:
observaste o meu servo Jó. Olha que interessante, né? Aqui não aparece a palavra rosto, mas literalmente em hebraico está: você colocou o seu coração sobre o meu servo Jó. Por que ele disse isso? Colocar o coração. O coração, no hebraísmo, né, na língua hebraica, não significa o órgão que bombeia sangue. Né? Fisicamente, o coração só serve para bombear sangue. Mas quando o texto fala em coração, o contexto vai dizer que ele se refere ao íntimo do ser da pessoa. A pessoa das suas entranhas, do seu íntimo, daquilo que é mais interior, né, da vida da pessoa. Interior no sentido de envolver emoções, envolver tudo. Vontade própria, né? É o ser na sua mais perfeita intimidade. Então, você colocou o seu coração sobre, acima do meu servo Jó, ou seja, você percebeu com o seu coração como que o meu servo Jó ele é fiel. Por quê? Porque na tradição, tanto cristã quanto judaica, Satanás era um anjo que se rebelou contra Deus. Ele servia a Deus na beleza lá no céu. E de repente, algo acontece, a gente não sabe se foi de fato de repente ou se foi uma progressão. Talvez, provavelmente uma progressão. Né? E ele foi se deixando envolver pela soberba, pelo orgulho, pela paixão por si próprio, né? Pela sua própria beleza, e talvez até ciúmes da humanidade. Por causa disso, Satanás foi se corrompendo. Então, ele deixou de ter o coração como estava aqui sendo atestado que era o coração de Jó. Por isso que Deus coloca isso, literalmente em hebraico, que é uma forma hebraica, né, de se referir ao hebraísmo, mostrando para a gente o seguinte: é um segredo que tem no texto ali, de que Deus estava usando Jó para confrontar o próprio Satanás, daquilo que ele havia feito lá atrás, na sua rebelião. Entende? Então, é interessante a gente perceber esses detalhes quando a gente vê o texto no original. A língua portuguesa não dá para a gente esse tipo de informação. Sim. É só a língua original. Interessante. Antes de falar um pouco mais sobre hebraico, queria trazer um esclarecimento aqui, e você pode até agregar também, claro. A moça me perguntou aqui agora, estou usando outro celular aqui também, se você consegue entender a Bíblia hebraica, quem fala hebraico. Olha, ao meu ver, não. Você consegue sim entender coisas da redenção, a questão do evangelho, você consegue sim contemplar isso, porque o Espírito Santo é misericordioso e ele vai te levar até a compreensão que se deve. Entendemos também que há outros recursos além do hebraico. Sabe por quê? Porque nem todo judeu está certo. E todo judeu fala bem hebraico. Então não é bem assim que funciona. A questão é, existem recursos como gêneros textuais, estrutura de texto, delimitação textual, várias coisas que podemos fazer, hermeneuticamente falando, que pode nos auxiliar. A questão do hebraico é um complemento, e eu creio que seja um dos mais importantes para a gente entender a mentalidade daquele que escreve. Então, você aí que acha que só falando hebraico, só falando grego que vai entender, não é bem assim. Mas se você quer ir a águas profundas, se você quer aprender um pouco mais, subir o degrau um cadinho mais, ainda que corra o risco de cair, aprenda o hebraico e aprenda o grego. E, se possível for, aprenda outros idiomas também. Esse aí que eu queria... O latim também é importante. O latim também é importante para pegar a Vulgata, né? Que é uma das primeiras traduções também do mundo. Sim. Eu sou sem vergonha, porque eu não sei o latim, não. O latim eu não sei. Eu conheço muito pouco, Eu quis me especializar mesmo mais em hebraico. Sim. Uma pergunta que eu queria te fazer... Né? A gente não aprende tudo. Uma pergunta que eu queria te fazer, mas eu queria te fazer essa pergunta mais para tacar fogo no parquinho mesmo, para animar o negócio.
Vamos lá. Lá em Hebreus 6, perdão, Gênesis 6, Gênesis aonde, 6. isso, aonde fala do termo Benei Ha Elohim, né, os filhos de Deus, É, que Deus é. né, que é o mesmo termo usado lá em Jó, né, também é Benei Ha Elohim. Bom, Sim. eu não queria focar no termo Nefilim, que é o termo que todo mundo foca ali para falar dos gigantes e tudo mais. Eu queria que você desse sua opinião, né? Você deve saber das intrigas da oposição que há nesse texto aí, né? Nas briguinhas que há aí. Bom, o que você acha que é esse termo? Quem são esses sem vergonha aí, esses filhos de Deus aí? Esperei Elohim. É. Eu sou sem vergonha, não. Sem vergonha são as filhas dos homens. Pois é. Acho que são sem vergonha. Então, os filhos de Deus, realmente o contexto é que sempre define, contexto literário em geral, e só quando ele não dá pistas é que você vai buscar o contexto mais geral da Bíblia. Mas, em geral, o contexto literário mais imediato, ele é que define o tipo de compreensão que você precisa ter. Se você vai nessa vibe, você consegue matar essa charada sem grandes dificuldades. Mas eu vou explicar agora quais são as duas principais, até mais, mas as duas principais vertentes de interpretação para a identificação desses filhos de Deus, os Bnei Ha-Elohim, né? Bnei Ha-Elohim, que são os seguintes. A primeira, eles seriam anjos caídos que se apaixonaram pelas mulheres, filhas dos homens como mulheres, né, em geral, que tiveram lá, pela sua queda moral, inclusive, eles tiveram lá algum tipo de paixão por elas e desejo carnal, igual não tem carne, e isso trouxe corrupção à raça humana, porque eles teriam coabitado com essas mulheres. Por que existe essa interpretação? Por causa de um livro apócrifo do Antigo Testamento chamado o livro de Enoque. Ele tem valor histórico, tem valor porque é um livro antigo, mas ele não é canônico, ele não tem valor de livro inspirado por Deus. É um livro apócrifo, ele é um livro tido como livro espúrio para a nossa visão cristã e até para a própria visão judaica. Mesmo para o judeu, ele tem apenas valor histórico. Não é? Só o judeu assim, mais místico, que mexe com Cabala, é que vai também considerar o livro de Enoque. Mas, em geral, ele é livro de valor apenas histórico. Mas esse livro fala claramente lá, primeiro, que existiam gigantes na Terra que eram frutos dessa união entre mulheres e anjos caídos. Não é isso que o texto de Gênesis diz. O texto de Gênesis diz que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens e, fora dessa união, traz a informação de que também existiam gigantes na Terra. Não está propriamente relacionado uma coisa com a outra. Mas o livro de Enoque correlaciona isso. Ele diz que os gigantes são, de fato, um produto desse relacionamento dos anjos caídos, dos demônios, né, com as mulheres. Essa é uma interpretação, talvez a mais comum, devido à influência do livro de Enoque. Qual a outra interpretação que é que eu sigo? De que existe, na verdade, aqui uma referência de pessoas que tinham uma linhagem diferente. Então, nesse contexto, embora nos outros contextos da Bíblia, de fato, quando se refere a Bnei Elohim, se refere a anjos, nesse contexto não. Nesse contexto, os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete, que era ainda uma linhagem que amava e servia a Deus, em detrimento às outras linhagens, que são os descendentes de Caim, que, entre eles, né, os vários povos, né, que se derivaram dessa descendência de Caim, aquele que matou Abel, né, e eles, de fato, estavam se dedicando à impiedade, à maldade. Foi uma linhagem degenerada, que foi se multiplicando
até pela própria degeneração que envolve também a sexualidade, eles foram se multiplicando nessa cultura da impiedade e foi, portanto, gerando aquele mal-estar e aquela situação para toda a humanidade conhecida e habitada aqui naquele espaço terrestre, para que depois dessa corrupção geral do ser humano, produzisse em Deus esse sentimento. Depois eu posso falar sobre ele. Inclusive, eu tenho um vídeo só sobre isso, 2 vídeos, aliás, no meu canal do YouTube, sobre um estudo sobre isso. Como que o texto hebraico traz esse tipo de reação divina, que na nossa versão diz que se arrependeu Deus, né? Ali tem um mistério ali no hebraico, para que a gente entenda o que levou Deus a produzir o dilúvio devido à corrupção inteira da raça humana, da linhagem de Caim, que também corrompeu a linhagem de Sete, que era uma linhagem mais dedicada a Deus. E essa corrupção engoliu, inclusive, a linhagem de Sete, corrompendo o ser humano como um todo, a ponto de sobrar apenas Noé. Agora, é muito interessante também a gente perceber por que eu dou ênfase a essa interpretação? Por causa do capítulo 5, o capítulo imediatamente anterior. O capítulo 5 fala dessas 2 linhagens, Sete e Caim. E logo no capítulo 6, fala da degeneração, portanto, faz todo sentido, casa perfeitamente com o contexto imediato da passagem. Portanto, na minha percepção, tá, é a linhagem de Sete sendo também corrompida como último bastião de linhagem de alguém, de uma linhagem que servia a Deus, que amava a Deus, e agora foi corrompida pelos descendentes de Caim, que seriam as filhas dos homens, né? As mulheres promíscuas da descendência de Caim. E isso, então, criou a corrupção geral a ponto de sobrar apenas Noé, e por causa de Noé, e aliás tem um trocadilho interessante no hebraico, se você não ver no português também. A palavra hebraica para graça é ren, que se escreve com 2 letras, a letra het e a letra nun no final. E a palavra hebraica para o nome de Noé é Noah, que é primeiro a letra nun, que é a última letra de Ré, né? É a letra nun e depois a letra Het. Então, há um espelhamento. Graça e Noé são 2 palavras que estão espelhadas uma com a outra. Isso, para a mentalidade judaica, isso também tem valor interpretativo. Para a gente, não tanto. Para a gente é mais uma curiosidade. Mas na mente hebraica, isso tem valor interpretativo também. O fato de graça e Noé, naquele texto que diz, né, Gênesis 6 mesmo, que Deus achou graça na vida de Noé, porque isso, né, tem esse espelhamento. É muito interessante a gente perceber isso. Agora, uma coisa que é interessante, que eu estava lendo no livro chamado Genesis Unbound, do John Taylor Hammer, talvez você conheça, um dos maiores teólogos do Antigo Testamento do mundo. Ele vai dizer que essa análise mais comum da questão do Toledot, né, a sua interpretação é vinda do Toledot, que é a minha também. Eu creio que a nossa leitura deve ser através dos Toledot, né, que são as gerações dele. Os blocos de texto marcados textualmente por Toledot, que são as gerações, né? Isso aí, isso aí. Então eu interpreto dessa forma também. Agora ele vai dizer o seguinte: de acordo com documentos antigos, como a Epopeia de Gilgamesh e outra, a Epopeia de Atrahasis, vai dizer que os filhos de Deus, no caso, filhos dos deuses, também eram chamados os grandes governantes, né, os grandes reis daquela época. Se não me falhe engano, se ele estiver me assistindo aí, ele pode me corrigir. Mas o nosso amigo Moré, ele crê dessa forma. Ele crê que os filhos de Deus são os grandes governantes. Eu acho interessante, acho mais viável do que ser anjos, né? Acho mais viável. Claro. Mas eu ainda não consigo contemplar dessa forma, justamente por causa dos toledotes, que eu creio que é a forma mais adequada a aplicar ali, na leitura. Como eu disse, né? A minha ideia, o contexto do capítulo 5 é determinante para a gente entender
questão, né, dos filhos de Deus e as filhas dos homens. Antes da gente continuar, deixa eu dar as boas-vindas aí a todo mundo que está nos assistindo. Cláudio Caetano, Anderson também entrou aí. Deixa eu ver, eu tô deixando vocês de lado. Desculpa, gente. Gleidson Queiroz. Mas quem? Mas quem? Se eu não ver todo mundo seja bem-vindo. Que Deus abençoe a cada um rica e abundantemente. Tá? Espero que estejam gostando aí dessa grande aula que estamos tendo. Eu sou professor. Vocês aí, meus alunos que estiverem assistindo, vocês acham que eu sei hebraico? Agora vocês estão vendo o que é saber hebraico. Tá? A gente está sempre aprendendo, todo mundo, né? Eu estou começando agora, depois de ouvir esse cara aí. Então vamos lá, já que estamos falando de gente que entende do negócio, será que pode afirmar que os judeus são as maiores autoridades no Antigo Testamento? Sim e não. Sim, porque eles têm proximidade linguística para aqueles que naturalmente falam hebraico, né? Porque judeu é muito amplo, né? Tem judeus em várias localidades do mundo. Sim. Alguns que são conscientes e que estudam hebraico para manter a tradição, seja religioso ou não, né? E tem aquele judeu meio relapso, né? Uhum. Que é, mas não quer saber, não se importa, ele está bem assimilado no país em que ele está. Então, o judeu consciente, ele se esforça para compreender, estuda a língua hebraica, ele quer se aproximar e às vezes a fé também está lá, dentro do coração dele, né? Mas nem todos são assim. Então, por isso que sim e não, né? Porque eles têm essa proximidade natural pela cultura, pela língua, né? E ao mesmo tempo, eles estudam, ainda que secularmente, estudam nas escolas, desde criança, a Bíblia como um fator cultural. Agora, aquele judeu mais relapso, aquele judeu menos afeito a essas questões, né? Menos consciente, digamos assim, ele simplesmente segue a vida e não tem essa proximidade toda, não. E às vezes a gente tem essa ideia de que todo judeu é tudo igual, não é? Não é. Assim como existem várias comunidades evangélicas, né? E se associar, você é pastor, então você é da igreja, não vou nem falar para não criar problema, mas você é igual a igreja tal lá. E eu fico bravo com isso, entendeu? Porque eu não quero estar associado a determinadas igrejas, né? A determinados ministérios. Também, o judeu também tem judeu para tudo quanto é gosto. Né? E tem várias opiniões divergentes. É até uma piada recorrente entre o judaísmo de que se no ambiente tem 5 judeus, existem 6 opiniões diferentes. Sem dúvida, sem dúvida. E o interessante é que desde o período do Segundo Templo, da época de Jesus, essa fragmentação religiosa já existia. Já existiam os fariseus, os saduceus, aqueles que acreditavam em ressurreição, aqueles que nem acreditavam em anjos. Então, o que mais tinha ali era a galera fragmentada. Então, se a galera acha que o povo judeu aí é unido, não é uma teologia só. Não, não é assim não. O negócio o buraco é mais embaixo. Um pouquinho. Tem até judeu hoje que acredita em reencarnação. Aí mistura com Cabala, mistura com as influências medievais. Inclusive, até antes da Idade Média, né, o platonismo entrou forte no judaísmo, com Moshe Maimônides. Sim, então, mistura. Maimônides tem um documento de Maimônides dizendo que ele acreditava não sei se é verídico ou não, mas diz que ele acreditava em reencarnação. Tem judeu hoje que crê na reencarnação, todos esses que seguem os escritos do Zohar, né, que é a Cabala judaica, que é a parte esotérica do judaísmo posterior, né, aos tempos bíblicos. Isso já é uma herança da Idade Média. Então, assim, tem judeu para tudo quanto é jeito. Você tem até judeu messiânico que crê na Trindade, como eu expliquei aqui, né? Então tem até judeu neopentecostal também, né? A gente lutou tanto para não falar o nome, acabei que eu falei aqui, mas deixa para lá, tudo bem. Vamos seguir a vida aí.
Pois é. Vamos para uma pergunta aqui, já que toda vez que eu ensino esse tema, tanto nas aulas online quanto na aula presencial, o pessoal fala, por que usar esse termo difícil, né? Hermenêutica, exegese, que troço difícil, por que não fala interpretação, ó? Assim, o objetivo da hermenêutica, apesar de não parecer, é facilitar o caminho, né? Com certeza. Agora, o que o hebraico ele pode nos auxiliar na questão hermenêutica? Linguisticamente já sabemos, né, que transmite a mentalidade hebraica, os hebraísmos e tudo mais. Agora, numa questão mais genérica, né, vamos dizer aqui de estrutura textual, de gênero textual, em que o hebraico pode me auxiliar na hora da interpretação? Muita coisa. O hebraico ele vai te dar elementos para você poder entender o que está escrito ali, naquilo, como os receptores originais da mensagem receberam, ou se não exatamente igual, pelo menos muito próximo disso. Então, por exemplo, é muito comum as escolas de alegorização que são que fazem parte da nossa história, né, a história cristã, que é praticamente um fruto do pensamento ocidental. E aí tinha a escola lá de alegorização que procurava alegorizar tudo, né? Dentro do próprio judaísmo, sem falar de cristianismo ainda, isso é muito antigo, já existiam as escolas de Shammai, né? E o outro nome que eu esqueci é de quem? É de Ilhéu. Hillel, isso aí. Hillel e Shammai, Isso. que já existia ali uma divergência de interpretação, Sem dúvida. entendeu? Já existia, isso é coisa antiga. Dentro do próprio judaísmo, o judaísmo, inclusive, bíblico, quer dizer, um pouco depois da época do Antigo Testamento, já no Novo Testamento já tinha. Já tinha tanto a escola de Hillel e Shammai, quanto também tinha o método de exegese, que mais tarde se tornou o método de exegese rabínica. Não sei se você já ouviu falar, que é o método Pardes. Pardes, em hebraico, significa a fruta, né, a árvore de macieira. Uhum. Significa macieira. E é uma regra para se lembrar dos passos da exegese rabínica, né, que é Pshat, Remesh, Trash, e o final, que é o mais abrangente de todos, que é o Sud. Uhum. Então, lembrando a palavra Pardes, você vai então se lembrar das fases de interpretação rabínica. A primeira fase, que é a fase Pshat, é a leitura mais comum, a leitura mais simples, sem muita elaboração interpretativa. É o que está lá, você entende intelectivamente o que está escrito no texto. Não tem muito o que elaborar a partir disso. Esse é o Pshat, é o nível Pshat de leitura e entendimento. Depois vem o nível Remes. O Remes é quando você já começa a perceber linguagem figurada. Você vê linguagem figurada, vê algumas alusões que não está completamente registrada no texto escrito. Depois vem o método Drash, que é um método um pouco mais elaborado, que é quando você vai fazer conexões de palavras-chave, de outras passagens da Bíblia. Você vai fazer essas conexões. Por isso, Drash, é que vem a palavra Midrash, que são essas conexões que ajudam o judeu a poder estar interpretando e entendendo o que o texto diz na sua mensagem. E, por fim, o último nível, que é o nível Sod, é o nível daquilo que está oculto. Aí, para quem viaja no nível Sod, vai para a Cabala, né? Uhum. A gente não vai muito para o nível Sod, não. Mas algum nível Sod mais básico que está revelado na Bíblia, a gente consegue também perceber quando faz as conexões do nível anterior, que é o nível Drash. A gente faz as conexões e consegue perceber o fio da meada maravilhoso. Eu coloquei, inclusive, para
estrear no meu canal uma pregação, essa que eu fiz sobre a Shekinah. Ali eu usei o método Drash para perceber uma pontinha de Sod, e você ouvindo a mensagem você vai entender o que eu estou dizendo ali. Ali eu apliquei um pouquinho dessa exegese rabínica ali. Perfeito, perfeito. Apesar de eles não gostam muito de usar o termo exegese, né? Eles têm uma certa aversão a esse termo. Mas só para Qualquer questão, né? mas só para dar uma cutucada, é bom falar exegese rabínica, né? Só para dar uma cutucadinha de leve também, né? De vez em quando é bom. É, para gente dar uma caminhada para o final, eu queria, não sei se vai ser possível, você conseguiria aí dar um exemplo para o pessoal que está nos assistindo? Não sei se você consegue inverter a câmera. Como que seria um texto hebraico? Como que se lê? Consegue? Aí te dou. Deixa eu colocar aqui. Pastor Coloquei José aqui o Carlos, texto bem-vindo, hebraico. pastor. Pastor Oi? José Carlos aí assistindo a gente. Opa! Essa aí? Pois é. Deixa eu inverter aqui na câmera. Aqui, ó. Vocês devem estar conseguindo ver aí. Esse aqui é o texto hebraico. Dá para aumentar ainda um pouco mais a fonte. Estou aumentando aqui, tentando ir ao máximo. Estão vendo aqui, ó, o texto hebraico. Esse aqui é Gênesis 6, versículo 1. Tá vendo? Vai ri ki rechel ha-adam. Tá vendo? Isso aqui é tudo texto hebraico, ó. Aí você vai descendo aqui e você vai vendo. Ele se escreve da direita para a esquerda. Tá vendo aqui o mouse se movendo? Da esquerda para a direita. Aliás, da direita para a esquerda, né? Que ele vai se movendo. E a leitura é zigue-zague, ó. Você tem que ler em cima, que é a consoante, e embaixo, esses tracinhos e pontinhos são as vogais. Então você vai lendo em zigue-zague. Você primeiro, na alfabetização hebraica, você reconhece as consoantes, depois aprende as vogais massoréticas, e isso vai, então, trazendo para você um entendimento de qual a palavra que está sendo colocada aqui. Eu abri aqui Gênesis 1, que é o texto mais conhecido, qualquer estudante de hebraico começa por esse primeiro versículo, que é o Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou, aqui o verbo bará, para criar, né? Só admite Deus como sujeito desse verbo. O ser humano não cria bará. Tá vendo? O ser humano não cria bará. O ser humano cria passar. Passar a carne. Eu esqueci agora a outra palavra, me deu branco. Mas só Deus é o sujeito que admite o verbo bará. Uhum. Por quê? Porque criar é como se estivesse criando do nada. E, de fato, daí que veio a noção teológica, né, de criação ex nihilo, que é a criação do nada. Vem do verbo bará, que só admite Deus como sujeito. Então, no princípio, criou Deus, Elohim, Deus é o nome genérico para Deus, Et Hashamai, Hashamai, né, que o acento está ali. Então, criou o quê? Aqui é a partícula do objeto direto. Ele criou as águas, os céus, aliás, os céus, sempre no plural, e a terra Aretz, a terra. Esse chamar está no plural ou no dual? Shamayim É. está no dual, exato, está no dual. O Hirik está embaixo do Yud, exatamente. Isso aqui é dual, a marca do dual. É uma coisa que o hebraico tem que o português não tem, né? Não tem o dual. Dois Que é sempre pares. E sabe por que Shamayim é dual aqui? Sabe não? Por que é dual? O que é dual? Por que Shamayim é dual? Eu creio que esteja se referindo ao sentido de
acho que água e fogo, há dois elementos contidos aí. São Perfeito, perfeito, perfeito. é isso mesmo, né? Aqui, ó, deixa eu ver se eu faço um esquema aqui. Ver se vocês conseguem ver. Eu abri um bloco de texto aqui para escrever. Não sei se vai estar o tamanho bom para vocês enxergarem. A palavra esh, em hebraico, esh, deixa eu só colocar aqui o português. Esh é fogo. E maima, águas. Que também é sempre no plural, no dual, né? Uhum. Aliás, no plural aqui. Então, vocês veem aqui, ó. Esh mais maima, fogo mais águas, forma a palavra céu. Que era a Céu. compreensão deles na época também, né? Era a compreensão deles, né? Porque você mistura a água, que quando entra em contato com o fogo, evapora. E fica essa água que está acima do horizonte, acima do firmamento, né? Conforme o Gênesis mesmo diz. Então, água abaixo do firmamento é água normal. Água acima do firmamento é céu, é chamai, ou seja, água evaporada. É água que está formando o céu. Entendeu? É bem interessante quando a gente consegue também pegar esse tipo de coisa. É bem legal. Perfeito, perfeito. E uma coisa interessante também nessa mesma linha é a própria questão do termo Elohim, né? Que está no plural, né? É. Mas tem um motivo de estar no plural ou por que está no singular para gente? Tem alguma explicação? Elohim é nome genérico para Deus. Né? Literalmente seria deuses, né, no plural. Sim. De fato, está no plural. É o plural masculino. A terminação im. Só que no singular Elohá, Elohim masculino plural. Só tem uma situação aqui, porque o Elohim, por ser um nome genérico, ele é, na verdade, um título genérico. Não é nome pessoal, é título. Dependendo do contexto, pode ser aplicado a anjos, a homens como reis, homens importantes, e a deuses pagãos e o próprio Deus Jeová, Deus Yahweh. Né? Então você pode fazer essas aplicações, é sempre o contexto que vai definir, vai realmente reger o tipo de interpretação e tradução que você vai fazer. Agora, por que ele é plural? Alguns veem isso indício, não prova, mas indício, já que somos trinitarianos, a gente vê indício de trindade no Antigo Testamento. O meu curso é por esse caminho que eu vou. Né? Esse meu curso é a trindade revelada nas escrituras hebraicas. Então, eu vou por esse caminho junto com os judeus messiânicos, eu não estou sozinho nisso. Agora, há também várias outras formas de você explicar. Essênios falava de plural majestático, que em latim, né, que ele escreveu, pluralis majestatis. Então, ou seja, isso significa o quê? Que é uma forma plural de você se referir a um ser singular para demonstrar o quanto ele é superior. Seria uma forma também de demonstrar o superlativo, né, desse ser. O modo como ele é superlativo. Ele é incomparável, portanto. É uma interpretação também. Geralmente é por esse caminho que o judeu mais ortodoxo, o unitarista, vai explicar. Uhum. Mas no curso eu explico lá direitinho, tem elementos ali que podem deixar o unitarista, como um amigo meu diria, né, mastigando o migal, sem saber exatamente como explicar esses elementos que eu levanto ali no curso. É bem interessante. Você acha que também pode ter uma questão gramatical, como a questão do verbo estar no singular e Sim, acaba tornando o sujeito também singular devido ao verbo estar no singular? mas tanto faz a interpretação do plural majestático ou do plural coletivo, é uma explicação também muito importante, também uma forma de você mostrar o coletivo colocando o substantivo no plural e o verbo que o acompanha no singular. Uma forma de mostrar o coletivo, entendeu? E se você parar para pensar,
esse é um caminho interessante para também quem está conseguindo enxergar, nessa visão trinitariana, o texto hebraico, do Antigo Testamento, né? Então, agora, mesmo aquele que crê no unitarismo, né, e é irredutível quanto a isso, porque lê Errad e entende Yahid, entende como um só e pronto, né, não tem muita conversa, para quem entende assim, mesmo ele vai ter uma explicação tranquila para poder mostrar o plural majestático, e é por isso que o verbo está no singular, porque de fato se trata de um só, mas está tornando o plural majestático para mostrar o quanto Deus é grande. Mas Perfeito, enfim, né? Não é a perfeito. única explicação possível. Com certeza, com certeza. Bom, antes de tudo, já gostaria de te agradecer, tá? A gente já tratou todos os temas aqui possíveis. Se você tiver alguma mais algum parecer pra gente aí, para nos ensinar, mas tô aprendendo aqui, eu tô aqui como aluno, tá? Tô aqui como aluno e tô aprendendo de montão contigo, mas só tenho a te agradecer, cara. Tanto você quanto o Hidalgo também. Eu assisto vários vídeos do Hidalgo, há muitos anos eu conheço esse cara, né? Claro que nunca cogitei em conhecer alguém da igreja dele pessoalmente, mas muito obrigado por fazer essa live comigo. Espero de coração fazer outras lives contigo, porque você foi realmente um cara muito Prazer. amigável, muito respeitoso e com certeza tem uma interpretação excelente quando se diz de Gênesis 6. Então, se tu concorda comigo, já ganhou um amigo. Já ganhou. Já ganhou um amigo. Se tu concordasse, a gente resolvia na guilhotina, né? Como diz. Pois é. Pois é. Mas, amigo, você tem mais algo a dizer? Quer deixar algum recado para o pessoal? Quer falar de algum outro curso que você tem? Lembrando, pessoal, que ele tem um curso aí de hebraico, a Trindade nas Escrituras Hebraicas. Procurem ele no Instagram dele aí, ou no WhatsApp, se ele quiser passar o contato. E façam o curso, com certeza vai ser gratificante. E também tem os livros, né, que é o Salmo 23 interpretado, e a ética no casamento hebraico. É isso, né? A ética do casamento judaico, Judaico. eu escrevi sob orientação do Moré Rafael. Perfeito, perfeito. Tem mais algo a acrescentar para a gente? Quer finalizar? No site www.contextualizar.com.br, que é o site da minha editora. Eu também trabalho publicando livros de autores iniciantes. Lá tem e-book meu gratuito para você baixar, tem curso gratuito, tem outro curso, esse é pago, que é o curso de Introdução à Exegese Bíblica, também tem lá. E tem muito material legal lá que você pode ver. Conheça também meu canal do YouTube, é só colocar meu nome, Davidson Bignon, e você vai ter lá muito material, podcast, tem vídeo de estudo bíblico. Recentemente eu lancei um estudo bíblico sobre Gog e Magog na perspectiva exegética. Então, você vai entender de fato o que o texto diz sobre Gog e Magog, e não ficar criando conjecturas aí por causa de Rússia, Ucrânia. Ali você vai ver, porque de fato a exegese mostra sobre Gog e Magog, entendeu? Já está estreado, você pode assistir agora se quiser, e vai estrear amanhã, no sábado, vai estrear à noite, às 8 horas, a pregação da Shekinah. Impactados pela Shekinah, você vai gostar dessa mensagem se você ouvir. Tem um Instagram te mandando uns parabéns. É IEC Rio Várzea. IEC Rio Da Várzea. Igreja Congregacional de Rio Várzea. É um Perfeito. ex-aluno meu, pastor Paulo Fernando. Grande abraço, pastor Paulo Fernando. Parabéns. Você tá lendo, né? Porque assim, eu tô com dificuldade de ler. Então você já leu ele. Então tá lido. Se tu leu, tá lido. Porque eu tô É difícil isso aí. de negócio. Tá? É. Obrigado, pessoal, que assistiu a gente. Obrigado a todos vocês que participaram aí. Com certeza foram muito alimentados aí pelo nosso reverendo Davidson Binon. E mais uma vez, repito, quero ter outras lives contigo. Tá bom, meu amigo? É Antes um de... prazer, é uma alegria poder voltar aqui outras vezes. Perfeito. Você pode fazer uma oração para a gente finalizar?
Claro, claro, com certeza. Vamos lá. Para te exaltamos pelo privilégio que tivemos de poder participar dessa live, palavra especial, quando falamos das coisas da tua palavra. Falamos da língua hebraica, falamos de conhecimento linguístico, técnico, cultural, mas também falamos sobre tudo que diz respeito à melhor compreensão para que possamos servir a Ti melhor. Então, nosso objetivo é sempre um objetivo prático, de abençoar o povo para que possam abençoar outras vidas e assim ampliando, ó Pai, a nossa missão, cumprindo a nossa missão, ampliando a pregação do Teu reino, do Teu evangelho. Abençoa aqueles que desejam estudar a língua hebraica, tira, Senhor, toda a dificuldade inicial inerente a esse estudo, e aqueles que também desejarem estudar a língua grega do Novo Testamento, que também sejam todos bem-sucedidos para a honra e glória do teu nome. Abençoa o teu filho, Senhor, esse projeto também especial de teologia clássica, que ele possa, ó Pai, alcançar grandes engajamentos e crescer como esse canal, esse perfil no Instagram, e que ele possa, ó Deus, continuar abençoando muitas vidas também. Abençoe a cada um de nós, abençoe Moré Rafael Ribeiro também, que a tua bênção seja sobre todos nós. Assim te agradecemos em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Amigo, mais uma vez, obrigado, tá? Deus abençoe você, sua família, seu ministério. Um abraço para todo mundo aí. Foi um prazer. Shalom. Leitraúdes. Shalom.